Di Maria de saída do PSG, notícia que agitou torcedores de vários clubes do futebol no Brasil. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora explicar a situação do meio atacante argentino. Quero falar também sobre duas informações importantes no Corinthians. Robson Bambu multado pelo clube e a FIFA ameaçando punir o Corinthians até com uma punição um pouco mais pesada. Tem detalhes e informações sobre o dia seguinte no São Paulo, depois das declarações polêmicas de Rogério Ceni. Bora te atualizar sobre os negócios do Flamengo em Paris, na França. Tem ainda informações importantes a respeito do mercado da bola, Botafogo zerando suas pendências, enfim, uma série de coisas que eu vou contar para vocês a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo, e tenho a missão aqui de deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol, para não perder nada. É só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, vou te contar sobre mercado de transferências, bastidores, finanças, salários e muito mais, beleza? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é parceira do Fluminense e do Atlético Mineiro. Você tem várias boas opções e as Super Odds lá na Betano. O que significa a Super Odd, Nicola? São promoções que a Betano faz para aumentarem suas chances de ganhar e ganhar mais. Por exemplo, nessa sexta-feira tem PSG e Rennes. Campeonato francês é possivelmente a partida que vai marcar a volta do Neymar aos campos. E o pessoal preparou a seguinte Super Odd: se o PSG vencer e o Messi marcar gol, você vai ter R$ 3,60 para cada real apostado. Curtiu? Vou deixar uma outra sugestão. Corinthians e Mirassol se enfrentam ainda nessa quinta-feira a partir das 21h30. Se os dois times marcarem, o jogo é na Neoquímica Arena, você vai faturar R$ 2,35 para cada real apostado. Para não ficar fora dessa, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e começa a participar e se dá bem lá na Betano. Bom, bora começar com o giro de notícias. A primeira informação é sobre Luan, o menino maluquinho que quase tinha fechado com o Santos. Ele é o novo reforço do Goiás, mas é bom lembrar que ele ainda não passou por exames médicos. Já contei para vocês nos últimos dias que foi o exame médico no Peixe que acabou inviabilizando o acordo. Entre Goiás e Luan tá tudo acertado, contrato de 1 ano. O atleta não atua desde o ano passado, quando deixou o V-Varen do Japão. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Atlético Mineiro acaba de perder o seu coordenador do Giga. O Siga é o Centro de Inteligência na Busca por Atletas. O Alessandro Brito, que coordenava esse setor, acaba de ser contratado para ser o head, o chefe na América Latina do fundo norte-americano que acaba de comprar o Botafogo. Vamos ver se o Atlético Mineiro vai repor essa vaga que havia sido indicada. O Alessandro era uma contratação do Rodrigo Caetano. Seguindo com o giro de notícias, Douglas Costa é o mais novo reforço do Los Angeles Galaxy, algo que todo mundo já imaginava. O anúncio aconteceu nessa quinta-feira. Ele fica por empréstimo junto ao Grêmio até a metade do ano. A partir dali assina um contrato com o Los Angeles Galaxy e esse vínculo só termina em dezembro de 2023. Para fechar o giro de notícias, bora te contar que Pará, ex-lateral direito do Santos, que esteve perto de virar reforço do Cruzeiro, foi convidado para atuar no Atlético de Minas Gerais. Pará entendeu que não seria um bom negócio, ele quer jogar em um time da Série A ou B do Campeonato Brasileiro. Bora com o restante das notícias, primeiro para falar do Botafogo, que utilizou parte dos 50 milhões de reais que recebeu recentemente do John Textor para zerar uma série de dívidas. Salários de janeiro. Férias, segunda parcela do 13º, além de valores restantes do acordo com os sindiclubes, tudo isso foi quitado. Essa quitação se deu nos últimos dias. O Botafogo espera, nas próximas horas, até essa sexta-feira, resolver pequenas pendências, como, por exemplo, um parcelamento do fundo de garantia em atraso, com atletas, funcionários e membros da comissão técnica. O Botafogo também pretende zerar suas pendências em relação a direitos de imagem até o fim dessa semana. Ótima notícia pro torcedor do Fogão. Quero falar agora sobre o Flamengo. Muito jornalista tem afirmado que o Flamengo está perto de vender o Tuller para o Montpellier. O jogador da base do Flamengo está emprestado até a metade do ano e as informações que têm sido publicadas dão conta de que Montpellier e Flamengo já se acertaram. O clube francês vai pagar 15 milhões de reais para ficar com o jogador em definitivo. Consultei uma pessoa próxima ao Tuller e a informação que eu tenho é um pouco diferente. O Flamengo tem feito pressão para que o Montpellier exerça o direito de compra agora. E o time francês tem tentado adiar essa decisão para a metade do ano, quando termina o período de empréstimo. Por quê?
porque não há uma segurança no Montpellier de que o Tuller possa ser um cara super diferente. Só 22 anos de idade, é verdade, mas o momento dele não é tão bacana. Só para lembrar que ele não é titular desde 19 de dezembro, o jogo da Taça da França, campeonato menos importante. No campeonato nacional, o Tuller não joga como titular desde 19 de setembro. Foram apenas 6 partidas como titular, todas na reta inicial da temporada. Nos últimos jogos ele tem ficado no banco, só para refrescar sua memória e contar. Nos últimos 5 jogos ele foi para o banco e não deixou o banco em nenhum momento, tá? Quero falar agora sobre as últimas do Palmeiras no Mundial de Clubes. Tem informação do Palmeiras, tem informação também do Chelsea. Começando com o Palmeiras, a FIFA vetou que o Palmeiras utilizasse sua nova camisa número 2 na decisão contra o Chelsea nesse sábado. Ainda nem houve sorteio para saber se o Palmeiras joga com a camisa número 1 ou com a camisa 2. Se fosse pelo sorteio para que o Palmeiras utilizasse a camisa branca, a ideia era já estrear um novo modelo. E o veto da FIFA se deu porque essa camisa contém a seguinte inscrição: por um futuro mais verde. A FIFA proíbe, em competições organizadas por ela, qualquer inscrição, qualquer menção, qualquer frase. Então, o Palmeiras vai ter de usar a sua camisa número 2 antiga, caso dispute a final contra o Chelsea com esse uniforme branco. Outra coisa, tendência é que o Palmeiras use a mesma escalação do confronto na vitória contra o Al-Ahly 2-0. Tarde e noite dessa quinta-feira, no penúltimo trabalho antes da decisão, o Abel repetiu a escalação que teve Everton no gol, Gomes, Luan e Piquerez na zaga, Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Scarpa na frente, Dudu e Rony. Para fechar sobre o Palmeiras, contar que a FIFA escalou o árbitro australiano Chris Bert. Ele apitou a final que garantiu ao Brasil o bicampeonato olímpico. Esse cara vai ser o árbitro da decisão do próximo sábado. E para contar um pouquinho sobre o Chelsea, para quem acha que o Chelsea vai entrar sem dar muita importância à decisão, vale a lembrança de que desde que Roman Abramovich comprou o Chelsea 19 anos atrás, esse é o único título que o Chelsea ainda não conquistou. O clube tem 20 taças durante esse período. São 2 ligas dos campeões, 2 Liga Europa, tem mais 5 campeonatos ingleses, 5 vezes campeão da Copa da Inglaterra, mais 3 títulos da Copa da Liga Inglesa e 2 Supercopas da Inglaterra. Falta a conquista do Mundial de Clubes. Chelsea teve uma única oportunidade, derrota para o Corinthians na final de 2012. Por isso você palmeirense que imagina um Chelsea relaxado, sem tanta preocupação, engana-se. Há pressão do lado de lá para a conquista do inédito título. Quero falar agora sobre Robson Bambu. Contei para vocês com exclusividade na manhã dessa quinta-feira que o Bambu havia chegado atrasado a 2 treinos. Um na sexta-feira da semana passada e outro no domingo. Informação quente, relevante. Tanto que nessa quinta-feira o Corinthians já deixou vazar para outros setoristas que já multou o Robson Bambu por conta desses atrasos. Timão já havia tomado uma primeira medida, que foi de não inscrever o atleta. O Corinthians queria entender quais seriam os próximos passos do Bambu depois dessas 2 falhas logo na sua chegada. O cara foi contratado no dia 20 do último mês. Com a notícia bombástica de que ele é acusado de estupro, você soube certamente dessa história, o Corinthians decidiu mantê-lo treinando com o restante do elenco até que a investigação policial chegue a uma conclusão, mas ele não vai ser utilizado, não vai ser inscrito, não vai ser regularizado, vai apenas treinar enquanto se aguarda por qualquer novidade. Outra informação importante envolvendo o Corinthians. A FIFA decidiu multar o Corinthians pelo não pagamento ao Torino da compra do Danilo Avelar. A compra foi acertada em algumas parcelas, o Corinthians já teve problemas para pagar a primeira parcela. Chegou a ser impedido por um tempo de inscrever novos atletas. Foi então que o Corinthians fez o pagamento da parcela que devia. Acontece que desde setembro do ano passado o Corinthians também não quitou a segunda parcela. Foi em setembro que a FIFA já autuou e mandou o aviso para o Corinthians que se não houvesse o pagamento, era possível que em 45 dias o clube recebesse a seguinte punição: proibição de inscrição de atletas pelas próximas 3 janelas. Os 45 dias já passaram, a punição não veio, mas agora o Corinthians começa a correr sérios riscos. A dívida é de 750 mil euros ou 4 milhões e 400 mil reais. O Corinthians também foi multado pela FIFA pelo atraso, pela reincidência em mais 170 mil reais. Ou seja, a conta já está se aproximando dos 4 milhões e 600 mil. E a cada ano de não pagamento, há um acréscimo em juros de 5% ou mais ou menos 220 mil reais.
O curioso e triste dessa história é que tudo isso acontece por um atleta que está fora dos planos do Corinthians. Você vai lembrar que na metade do ano passado, enquanto ainda se recuperava de uma cirurgia, o Danilo Avelar cometeu um crime, uma ofensa racista, e desde então o Corinthians decidiu não mais utilizá-lo. Quero falar agora sobre Di Maria, notícia que agitou torcedores de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, entre outros clubes. A informação que vem da França dá conta de que o Di Maria não terá seu contrato renovado com o PSG. O vínculo termina em 30 de junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com quem quiser para, a partir de 1º de julho, chegar a esse novo clube sem custos. Obviamente que sem custos para a aquisição dos direitos econômicos. É óbvio, certeza absoluta de que o Di Maria vai pedir uma luva, um prêmio pela assinatura do contrato bastante robusta. Existe a possibilidade dele vir jogar na América do Sul? Tem muita gente que acredita nessa alternativa. Embora o Di Maria seja titular do PSG, titular da seleção argentina, eu imagino que possa receber ofertas. Se for para voltar para a América do Sul, já há um favorito. Rosário Central, clube que ele sempre se declarou torcedor e onde ele já atuou. Na última entrevista que deu para a Argentina, o Di Maria deixou bem claro que não quer voltar para o Rosário Central só para encerrar a carreira, já veterano, sem condições físicas. Faz parte do projeto dele estar em condições de ser protagonista e levar o Rosário Central a conquistas. Bem legal esse esclarecimento e o comportamento do cara. Só para fechar, Di Maria ganha atualmente no PSG 1.100.000 euros por mês. Isso equivale a 6.600.000 reais. Difícil concorrer com cifras como essas. O PSG, de acordo com a imprensa francesa, até teria a possibilidade de estender esse contrato por mais um ano, mas não tem intenção, não só pela questão financeira, mas também porque tem a ideia de rejuvenescer seu elenco. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários para dizer que time você torce e que camisa você daria para o Di Maria no seu clube, beleza? Bom, bora fechar para falar a respeito do São Paulo. Vocês sabem que o Rogério Ceni deu uma entrevista extremamente forte depois da vitória apertada por 1-0 contra o time reserva do Santo André. Rogério admitiu que pode ter gente incomodada e chateada com ele pela forma como ele cobra, mas tudo em nome do São Paulo. Ele tem se mostrado inconformado com atletas que só se tratam de contusão até 1h45 da tarde. Também contou que chegou e encontrou um São Paulo até sem utilização da piscina, que era um espaço utilizado para recuperação de atletas. A piscina não tinha água e no espaço da piscina tinham colocado cadeiras e mesas, enfim. Rogério abriu o bico, falou mal do departamento médico, questionou e colocou alguns atletas como preguiçosos. Um clima não ficou muito bacana. Embora para ele, junto ao torcedor do São Paulo, a repercussão tenha sido extremamente positiva. Vários são paulinos que pediam sua demissão passaram a defendê-lo depois da entrevista coletiva. A consequência interna já não foi tão boa. Conversei com duas pessoas, uma ligada à comissão técnica e outra ligada a um jogador que é titular, e a repercussão foi negativa. Como é que se explica isso? É que o Rogério Ceni abriu uma série de coisas que na teoria deveriam ficar guardadas pro vestiário. E o Rogério, que já não era muito bem visto por atletas e também por funcionários, acabou por queimar um pouco mais seu filme. Tô muito curioso para saber quais serão os próximos passos. Se o elenco vai dar um jeito de passar a se exercitar mais, ser mais profissional, correr mais dentro e fora de campo e também nos treinos, para tentar dar uma resposta, ou se o Rogério Ceni corre o risco de reviver aquilo que passou no Cruzeiro. Vocês vão lembrar que depois de uma derrota no Campeonato Brasileiro, derrota acachapante no Estádio Independência, o Rogério foi a público e detonou os jogadores do Cruzeiro. Todo mundo saiu em defesa do Rogério, mas dentro do vestiário, os atletas não aceitaram a forma como ele expôs os jogadores e algumas rodadas depois o Rogério acabou demitido pela falta de resultados. As respostas começam a aparecer já no final de semana, quando o São Paulo enfrenta a Ponte Preta. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Se inscreva também no nosso canal de cortes. A gente volta hoje com a live, com o programa do Nicola, só às 11h30 da noite. Depois da rodada completa, bora repercutir tudo que rolou, beleza? Aguardo vocês. Tchau, tchau.